Quem compra no sítio certo parece logo mais esperto. Porque aproveita uma seleção de marcas exclusivas com uma qualidade muito superior aos preços que paga. Lidl, mais para si. Bom dia, este é o telejornal da ESCS. Terminou há instantes a conferência de imprensa da Ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunham, sobre o plano de contingência para o ato eleitoral. Vamos em direto para a redação, onde está a repórter Marta Amaral, que nos poderá dar mais informações. Marta, o que tens a destacar das declarações da Ministra? Francisca Van Dunham anunciou há pouco que quem estiver em confinamento a 30 de janeiro poderá sair unicamente para exercer o seu direito de voto. Esta decisão torna-se definitiva depois da Procuradoria-Geral da República ter dado luz verde à suspensão do isolamento destes eleitores. Graça Freitas esclarece que a recomendação da DGS vai no sentido da criação de um horário dedicado ao voto dos eleitores em confinamento e reforça que as pessoas das mesas de voto estarão com equipamento de proteção individual reforçado, se assim o entenderem. Este horário ainda não está definido, mas deverá ocorrer no final do dia, entre as 18 e as 19, última hora em que as urnas estão abertas. Contudo, o horário específico para os eleitores em confinamento não impede que qualquer outro cidadão possa votar nestas horas. Obrigado, Marta. Ficaram então assim as principais ideias desta conferência de imprensa. Francisco Villanova e o cavalo Sir Saburo são os novos líderes do ranking mundial de dressage sub-25. Os resultados alcançados permitiram a subida de 5 lugares em relação ao ranking anterior. É na Cudelaria Villanova que o par aperfeiçoa as técnicas aplicadas em prova. Com apenas 23 anos, Francisco é o primeiro jovem português a subir ao primeiro lugar. Depois de provas na Alemanha e no Brasil, o binómio é já uma referência na modalidade. É um sentimento de responsabilidade, acima de tudo. Eu, neste momento, sou número 1 do mundo em sub-25, que será o último escalão de formação, digamos assim, antes dos séniores. Portanto, é um sentimento bom, obviamente, fico contente, mas é um sentimento de responsabilidade, porque até agora ainda não ganhamos nada e daqui para a frente é que vai contar nos séniores. O cavalo campeão com 15 anos possui um treino diário e exigente. O Saburo tem um plano de trabalho em que treina 6 vezes por dia, sendo que normalmente a sessão da manhã é uma sessão mais intensa, ou virada para a parte física ou para a parte técnica dos exercícios, e o treino da tarde é um treino mais de relaxamento e de exercícios simples, só para manter em boa condição física. É com Sir Saburo que o cavaleiro sonha atingir o ponto máximo na carreira. Aquilo que eu acho que todos sonhamos e temos como grande objetivo são os Jogos Olímpicos e um dia ser campeões olímpicos. Sabemos que não é um trabalho fácil, não é fácil lá chegar, mas quem sabe um dia estamos cá a lutar para isso. Dividida entre a criação e a escola de hipismo, a Cudelaria Villanova procura o temperamento e a nobreza associada ao cavalo lusitano. Quantos campos de basquetebol de rua existem no mundo? Foi esta pergunta que a startup portuguesa Hoopers procurou responder. Através da criação de uma ferramenta digital móvel, ficamos a saber onde há um sítio para praticar a modalidade em qualquer parte do globo. Em Alcântara, Calçada de Carris ou São Domingos de Benfica, é possível encontrar alguns dos mais de 30 campos de basquetebol de rua que existem só em Lisboa. Através de um mapa digital, a startup Hoopers já identificou mais de 300 campos espalhados pelo mundo, dos quais 170 estão em Portugal. Provavelmente nós conhecemos o campo que fica ao pé da nossa casa, onde jogamos há muito tempo, mas há muitos campos que estão espalhados pelo país todo que, se calhar, se houvesse um repositório de informação que fosse fidedigno, as pessoas poderiam experienciá-los e ir lá praticar a modalidade. A ferramenta foi lançada em novembro e já conta com registros de 3 continentes. Os campos de basquetebol que constam do mapa são submetidos pelos utilizadores. O próximo passo é aumentar a interatividade. O desafio maior é a fase seguinte, que é como é que nós depois vamos de alguma forma dinamizar esses campos pela via digital, ou seja, como é que de repente vamos conseguir saber que naquele campo, vamos dizer, numa outra cidade europeia, a malta joga às quartas-feiras às 6 da tarde e tipicamente há 6, 10, 20 jogadores a jogar com aquele nível. Da rua para os pavilhões, nascem os ídolos de uma comunidade que se encontra em desenvolvimento.
Acho que durante muitos anos foi pouco comunicado o nosso desporto, a nossa modalidade, e nesse sentido a Hoopers trazer o basquete à baila, falar sobre basquete, trazer conteúdos sobre basquete, tudo isso eu acho que contribui de forma positiva para trazer mais pessoas para esta comunidade e com isso desenvolver o jogo. Nos próximos 3 meses, a Hoopers espera voar mais alto e ultrapassar os 1500 campos registados. Vamos agora à revista de imprensa para ver o que está escrito nas primeiras páginas dos jornais de hoje. Começando pelo Jornal de Notícias, o destaque vai para quase 1 milhão de portugueses que estão fechados em casa devido à pandemia, quer seja por estarem infectados ou por terem tido contactos de risco. Aqui mais abaixo também o tema eleitoral, apesar de António Costa ter ganho o debate, segundo a Aximage, Rui Rio conseguiu convencer mais eleitores. Mais abaixo o desporto, o Futebol Clube do Porto a vencer por 3-1 o Famalicão e a colocar-se já com 6 pontos de vantagem para o segundo classificado, o Sporting. Segue-se agora o Público, com o principal destaque para as indemnizações pedidas na Justiça, que atingem assim os 4,5 milhões de euros. O voto antecipado ocorreu no dia de ontem, com boa afluência em Lisboa e no Porto, mas com algumas baixas entre os membros das mesas eleitorais. No fundo da página, uma breve nota para o teletrabalho, nomeadamente para as empresas que começam a pagar despesas com valor fixo. Passando então agora para o Diário de Notícias, destaque principal para as mais de 300 mortes nas prisões portuguesas durante os últimos 5 anos, 6 das quais investigadas mesmo pela Polícia Judiciária. Aqui na imagem, António Costa, o Primeiro-Ministro, exerceu ontem o seu direito de voto através do voto antecipado. E aqui um pouco mais abaixo, destaque para os programas eleitorais de Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal, que são os únicos a incluírem o tema dos comboios. Por último, temos o inevitável, que coloca em destaque as sondagens à boca das urnas em dia de voto antecipado. Vários eleitores revelaram ter sido sondados depois de votar. Tendo em conta a situação pandémica, o INSA diz ao inevitável que é provável que o pico seja atingido mais tarde do que o esperado. Depois, sol, frio, mas pouca chuva, seca agrava-se em janeiro. Por último, temos a entrevista ao Sana Liber, a vice-presidente do Aliança. São estes os destaques da imprensa nacional desta segunda-feira, dia 31. Voltamos a seguir a um curto intervalo com a Ana Rita Coelho e o Francisco Martins. Até já. Portugal desperdiça 1 milhão de toneladas de alimentos todos os anos. São 100 quilos por cada português. Reutilizamos os anúncios. Várias marcas que combatem o desperdício para fazer chegar esta mensagem à sua casa. Porque só com a sua ajuda conseguimos resolver o problema. Juntos ao movimento em unidoscontradesperdício.pt. Venha experimentar o novo BMW Série 4 Gran Coupé e desfrute de cada curva. Marque o seu test drive em bmw.pt. E o que é que poupaste? Então, poupei... Skip líquido 66 doses a 8,99€. E só até domingo poupe 30% em cartão em toda a carne de novilho. Porque quem compra, poupa. Intermarché, juntos pelo melhor e mais barato. Acho que não trouxe a carteira. É por isso. Deve ter ficado em casa. É por Tens isso. dinheiro que me emprestes? É por isso. Olha, estou sem rede. Olha, é por isso. Pagamentos, cartões e descontos sazonais, acesso ao Wi-Fi e muito, muito mais. Hoje em dia há uma app para tudo. A nova app do El Corte Inglês. É isto, Diogo. Oi, sim senhora, não teria feito melhor. Está aqui um trabalho. Wi-Fi 6. Adira à fibra da Vodafone com oferta do dobro da velocidade e Wi-Fi 6 em toda a casa com o novo Smart Router. Vodafone. Bom dia, bem-vindos de volta ao Telejornal da ESCS. A Biblioteca Municipal de Coruche foi renovada. A intervenção trouxe melhores condições para os utilizadores dos meios tecnológicos e também para os leitores. Norberto Esperança, responsável pela biblioteca, garante que a situação pandémica possibilitou as mudanças no edifício. Durante a fase pandémica, a Biblioteca Municipal de Coruche sofreu algumas alterações. Norberto Esperança, responsável pelo espaço há mais de 40 anos, revela as mudanças realizadas no edifício.
O espaço conta agora com novo material tecnológico e renovadas condições de acessos às diferentes salas. Inclusivamente algumas áreas do conhecimento, tirámos de uma sala, colocámos noutra, tivemos também algum cuidado especial na criação de uma sala específica para o infanto-juvenil. Foi criado também aqui um novo espaço, que é a sala da recepção, e também um novo espaço das bibliotecas, portanto, com um espaço muito bom, portanto, para os leitores e utilizadores poderem utilizar no que toca às novas tecnologias, nas literacias digitais. E há 4 anos que o conhecimento vai para lá das paredes do edifício. Todos os meses, os profissionais bibliotecários fazem-se à estrada com o Coruja do Saber, um projeto que procura desenvolver o gosto cultural e literário nas freguesias mais afastadas do centro municipal. Uma oportunidade única para alguns coruscenses escolherem um novo livro para colorir os dias. E assim passo melhor o tempo. E gosto muito de ler e pronto, e a gente sempre evolui um bocadinho mais e venho buscar livros para me entreter a ler. Gosto de ler e a gente está ocupados, não estamos só a pensar na vida triste. A gente, agarrado à leitura, vai descobrir muita coisa que não sabia e é cultura. Se a população das freguesias periféricas encontrou paz e serenidade nos livros, os habitantes que vivem no centro de Coruche receiam ser infectados com a Covid-19. A Associação Zero alertou que a produção de energia através de biomassa na central termoelétrica do Pego, em Abrantes, pode levar a elevadas emissões de dióxido de carbono. Os ambientalistas afirmam que a situação terá como consequência a produção de 1% do CO2 de todo o país. O fecho da central, em novembro de 2021, marcou o fim da produção de eletricidade a partir do carvão em Portugal. A produção de energia através de biomassa é uma das hipóteses para a infraestrutura, mas ainda não é conhecida uma decisão. A Associação Zero está a realizar esta manhã uma manifestação junto da Central do Pego. Na redação temos a jornalista Mariana Faria, que nos dará mais informações sobre o protesto. Na manifestação realizada esta manhã junto à Central do Pego pelos ambientalistas da Associação Zero, os ambientalistas afirmam que o recurso à biomassa não é uma solução sustentável devido ao aumento de gases com efeito estufa. Os ambientalistas dizem também que Portugal deve recorrer a fontes de energia 100% sustentáveis. Esteve presente na manifestação Rogério Silva, o coordenador da Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, e Rogério pede ao Governo que reverta a decisão de encerramento da central, uma vez que a central deve salvaguardar todos os postos de trabalho dos empregados e também deve encontrar soluções para a produção energética. Obrigada, Mariana. Voltaremos mais tarde em direto para saber novas informações. A pandemia da Covid-19 fez parar o mundo e o desporto não foi exceção. No caso das competições universitárias, foram vários os meses de paragem e a situação obrigou atletas e treinadores a adaptarem-se a novas rotinas. Os constrangimentos foram sentidos pela equipa de futsal da Associação de Estudantes da ESCS. A par de todos os ramos da sociedade, o desporto enfrentou um período de paragem devido à pandemia da Covid-19. No caso do desporto universitário, só agora se começam a retomar as competições oficiais. Tiago Rosário assumiu a função de treinador da equipa de futsal da Associação de Estudantes da ESCS durante o período pandémico, enfrentando todos os desafios inerentes à situação. Quando eu peguei nesta equipa não havia competição, foi mesmo durante o Covid, por isso peguei mais ou menos do zero. A nossa equipa é uma equipa bastante inexperiente, temos cerca de 3 jogadores que já têm realmente a ideia daquilo que é o desporto universitário, porém, em termos de resultado, não havia campeonato, por isso não havia onde se pegar. Apesar do futsal ser um desporto coletivo e de contacto, os jogadores mostram uma mente despreocupada no que diz respeito a potenciais infecções em contexto desportivo. Que nós estamos na escola o dia inteiro fechados numa sala com 40 pessoas e ninguém vai ser testado todos os dias antes das aulas, por isso acho que vou manter a coerência e dizer que não estou preocupado, se vou às aulas normalmente também vou levar a minha vida desportiva normalmente. O contexto atual oferece desafios que nunca tinham sido experienciados. Contudo, a falta de decisões prontas e claras por parte da Federação Académica do Desporto Universitário dá lugar a críticas vindas de quem sai mais afetado.
Covid limitou bastante aquilo que se pode fazer, mas a falta de organização também é uma realidade. Contactada no âmbito desta reportagem, a Federação Académica do Desporto Universitário não respondeu à nossa solicitação. Aos atletas, resta continuar o trabalho com a esperança de que a bola não volte a parar. Junto da jornalista Nicole Silva encontra-se Núria Sereno, presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação de Estudantes da ESCS, para falar sobre este tema. Núria Sereno, no início da pandemia, era vogal de desporto. Núria, obrigada por estar aqui hoje. Obrigada, eu. Começando pelo período pré-pandemia e à atualidade, quais é que foram as principais mudanças no vosso trabalho? Obviamente foi, neste momento, a saúde dos nossos atletas é a nossa principal, o que nós nos importamos mais neste momento. Antigamente não havia assim tantas restrições para treinar. Neste momento nós temos uma lista que fazemos semanalmente dos atletas que nos acompanham em todos os treinos e os treinadores estão encarregues de dar essa lista aos jogadores para nós, caso haja algum caso, algum surto, nós conseguimos avisar toda a gente. E exatamente pegando nisso, com o crescente número dos casos nas últimas semanas, como é que a pandemia tem afetado a rotina dos vossos treinos? Neste momento temos um número reduzido de atletas, porque muitas vezes ou estão infectados ou têm algum contacto de alto risco e não conseguem estar presentes nos treinos, mas apesar disso, os atletas continuam motivados e, apesar do número reduzido, os treinadores continuam a adaptar os seus treinos de forma que toda a nossa equipa consiga estar saudável. E quais é que continuam a ser as medidas que vocês implementam para a proteção de toda a equipa? Reforçamos sempre o uso de máscara, sempre a entrar no balneário e a sair. No início do treino também o uso de máscara obrigatória e também ao sair. Obviamente que não há partilha nem de garrafas de água, como poderia acontecer antigamente. Também temos a lista com os nomes de toda a gente e dos contactos, caso seja necessário, e também oferecemos desinfetantes aos nossos atletas. Portanto, é mais ou menos isso. E Núria, para terminar, neste momento, considera que o desporto universitário está preparado para possíveis surtos nas equipas? Sim, penso que sim. A Associação Desportiva do Ensino Superior de Lisboa, que faz as nossas competições universitárias, tem-nos apoiado sempre, seja em exames médicos e etc. E também temos a sorte de pertencer a um instituto que se importa imenso com a saúde dos nossos atletas e nos apoia imenso no desporto. Se caso houvesse um surto, eu sei que eles seriam os primeiros a acudir-nos. Muito obrigada. Ficam então aqui as ilações da antiga vogal de desporto Núria Sereno. A pandemia afetou e tem afetado o desporto universitário. Obrigado, Nicole. Ficamos assim com o resumo da entrevista a Núria Sereno. Termina assim o Telejornal da ESCS. Até amanhã. Até amanhã.